trabalho é a análise das concepções dos docentes sobre a interface de ciência e arte na cidade de Miracema. Hoje eu apresento o seminário de doutorado e esse trabalho está sendo orientado pela doutora Valéria da Silva Trajano e pelo doutor Antônio José da Silva Gonçalves. Agora eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica. A minha educação básica inteira eu fiz em instituições públicas de ensino e no meu ensino médio eu procurei um ensino técnico para que eu pudesse sair já com uma formação. Então, eu sempre gostei muito de viajar, de passear. Falei, nossa, eu vou fazer um técnico em hospedagem, tem tudo a ver com turismo. Porém, na época, eu não me identifiquei nada com a temática. Eu falei assim, não é esse caminho que eu quero seguir. E agora? O que eu vou fazer? Então, pensei, todo mundo passa ali naquela fase do ensino médio, e agora? O que eu vou fazer da vida? Eu sempre gostei muito das aulas de ciências. Eu tive ótimos professores de biologia. Eu pensei, acho que eu vou cursar biologia. Então, fiz o Enem e passei para fazer licenciatura em ciências biológicas. Fui bolsista do ProUni e me formei pela Unigran Rio. Assim que eu me formei, já comecei a lecionar aulas de ciências. Então, eu fui durante o tempo professora do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. E assim que eu terminei minha graduação, falei, eu quero seguir nessa área, me identifiquei. Então, eu procurei uma especialização e fiz o processo seletivo e entrei. Então, eu fiz a especialização e o mestrado em ensino e biociências de saúde, já na linha de ciência e arte, juntamente com os meus orientadores. Durante o mestrado, fui bolsista, nota 10, da FAPERJ, fiz o fluxo contínuo e hoje estou aqui no doutorado apresentando o trabalho de seminário discente. O tema central da minha pesquisa é ciência e arte. E a ciência e a arte são formas fundamentais de compreender, representar e transformar o mundo em que vivemos. Integrar ciência e arte no ensino valoriza diversas formas de aprender, pensar e expressar ideias. Ela, quando aplicada no ensino, ela pode favorecer o desenvolvimento cognitivo, pode estimular a criatividade, a aprendizagem significativa, promover uma interdisciplinaridade e também estimular a curiosidade e a investigação. São vários benefícios atrelados à inserção da ciência e arte no ensino. Contudo, é importante a gente ter atenção que também é necessário investimento, valorização dos professores, porque alguns textos que eu vejo colocam a ciência e arte como a salvadora da pátria. Porém, ela é eficaz, ela é boa, mas a gente precisa entender o contexto que ela está sendo inserida. O Brasil é grande, diverso. A ciência e a arte, ela se faz presente desde o início da humanidade. Então, a gente consegue observar, através da arte rupestre, a questão da curiosidade sempre foi inerente do ser humano, querer saber e entender o porquê das coisas. Lá no século XV, a gente tem as obras de Leonardo da Vinci, que integra muito bem esses conceitos de ciência e arte, favorecendo os dois campos do conhecimento. Contudo, lá no século XVIII, com a introdução do paradigma dominante, a ciência e a arte ela se afastou completamente, porque a ciência ela foi colocada no campo da neutralidade, do objetivo, da lógica, e a arte ela está muito relacionada com as emoções, com os sentimentos, o subjetivo. E naquela época acreditava-se que as emoções, os sentimentos não favoreciam a arte, tinha muito aquela ideia de ciência neutra. Contudo, no século XX, no século XXI, a gente volta com essa união entre ciência e arte, porque ela tem muito a contribuir para a sociedade. A sociedade atual requer pessoas que saibam correlacionar os conhecimentos de forma inter e transdisciplinar, que saibam trabalhar em equipe, e essa união pode auxiliar nesse processo. A ciência e a arte nos permite alcançar um olhar mais completo e uma compreensão universal das coisas. Ciência e arte transcende e integra todas as disciplinas ou formas de conhecimento. Então, no ensino, ela pode tornar-se mais compreensível aquele entendimento, pode tornar o ensino mais divertido e também promover uma aprendizagem significativa. Então, nos últimos séculos,
a gente já tem programas de ensino voltado para a linha de ciência e arte, como é o caso do Instituto Oswaldo Cruz, tem a Universidade de São Paulo e no exterior também. A ciência e a arte contribui muito para o ensino, assim como as oficinas. As oficinas pedagógicas, elas podem ser caracterizadas por um espaço-tempo no qual práticas, teorias, crenças e valores interagem. Essa abordagem, ela estimula o pensamento, o sentimento e a ação, promovendo experiências de socialização. A elaboração de uma oficina envolve 4 etapas. A primeira está relacionada com o tema, e aí o tema pode vir a partir de uma necessidade, de um desejo, ou de uma vontade própria. E a partir desse tema, definir o tema, a gente vai para pré-análise. Está relacionado ao estudo daquele tema. O que eu vou trabalhar dentro desse tema na oficina? Então, você vai fazer um levantamento bibliográfico, vai se aprofundar e se debruçar naquele tema. A terceira parte está relacionada com a concepção. Você vai entender quantos participantes irão fazer parte dessa oficina, qual é o contexto em que essa oficina está inserida, quais são os materiais que você vai precisar para elaborar essa oficina. E, por fim, nós chegamos no planejamento, onde a gente vai traçar os objetivos e a aplicação. A criatividade. A palavra criatividade, ela tem origem no latim, que significa criar. Diversos autores trabalham sobre o que é ser criativo, o que é criatividade, e cerca de 180 processos cognitivos estão relacionados com a criatividade. A criatividade ela é muito importante, porque ela está relacionada com a inovação, com a descoberta, com a resolução de problemas. Então, uma pessoa criativa, ela tende a resolver mais problemas e ser mais eficaz, principalmente no ambiente de trabalho. Então, ele é muito importante no ensino. E estudando sobre criatividade, um autor disse que a pessoa ela não é criativa, ela está criativa. Ela pode ser muito criativa hoje e amanhã não. Então, eles aconselham, né, que essa criatividade ela seja estimulada em todas as áreas de ensino, em todas as faixas etárias, porque se vê muito o desenvolvimento da criatividade na educação infantil, e quando, né, o indivíduo vai crescendo, vai se desenvolvendo, isso é apagado de certa forma. Esse trabalho é uma continuidade da minha linha de pesquisa. Então, durante a especialização, lá em 2018, procurei Valéria, falei que eu dava aula na época. Ela falou assim, o que você acha da gente fazer um levantamento sobre o que está sendo feito de ciência e arte no ensino de ciências, já que você é professora de ciências? Eu falei assim, que levantamento. Então, eu fiz uma revisão interativa, onde eu analisava os artigos científicos e as publicações dos congressos acadêmicos. Foi uma pesquisa bem densa. A gente teve 178 trabalhos como resultado. E a gente observou que a arte, a ciência e a arte, né, está integrada no ensino de ciência em todo o Brasil. Desde a educação infantil até os ensinos superiores. O cinema é muito utilizado, história em quadrinho e pintura foram as artes que mais apareceram. E aí terminei essa pesquisa, fui para o mestrado. E no mestrado, eu falei assim, vamos analisar o que tem no livro didático. Então, eu analisei 2 coleções de livros didáticos aprovadas pelo PNLD. Foi uma pesquisa que eu também gostei muito de fazer. A gente conseguiu observar muitas relações nos livros didáticos. Inclusive, uma coleção tinha um capítulo só sobre ciência e arte. Ele desenvolvia oficinas, porém a gente encontrou ali um problema, porque a forma como a articulação entre ciência e arte vai se concretizar, ela vai depender muito da mediação realizada pelo professor em sala de aula. Por exemplo, o professor ele pode chegar e falar assim, hoje eu vou passar um filme. Hoje a gente vai assistir o filme. Aí vai lá, assiste o filme, acabou, tchau, tchau, beijo, até a próxima aula. Mas o mesmo professor, ele pode chegar, contextualizar aquele filme, promover um diálogo, promover uma discussão, relacionar com a realidade dos alunos. Então, a mesma atividade, né, vai ter resultados diferentes de acordo com a atuação do professor. Então, a pergunta de investigação dessa pesquisa é
como os docentes da cidade de Miracema concebem a interface de ciência e arte em atividades de ensino. O nosso objetivo geral é analisar as concepções dos docentes da cidade de Miracema, Rio de Janeiro, sobre a implementação de um curso de criatividade baseado em ciência e arte. Traçamos 4 objetivos específicos. Primeiro, analisar o Plano Municipal de Educação da cidade de Miracema e da cidade do Rio de Janeiro acerca da interculturalidade. O segundo, identificar as concepções prévias dos docentes da educação básica da cidade de Miracema, Rio de Janeiro, sobre a interface de ciência e arte. Terceiro, implementar um curso de criatividade baseado em ciência e arte para docentes da educação básica na cidade de Miracema. E o último, analisar os trabalhos sobre a interface entre ciência e arte desenvolvidos pelos docentes do curso junto com os seus estudantes. Nosso referencial teórico. Com relação à ciência, arte e os processos criativos, nós iremos utilizar o Manifesto de Ciência e Arte e também o livro Centelha de Gênios, Como Pensam as Pessoas Mais Criativas do Mundo. Esse livro ele foi escrito por Robert Michel e Ruth Bernstein, lá em 2001. E o livro ele apresenta 13 categorias cognitivas, que são categorias do pensar, que estimulam a criatividade. Então, para os autores, essas categorias elas são partilhadas tanto pelo cientista, tanto pelo artista. É bem legal, ele traz exemplos reais. E no último capítulo ele também fala sobre a criação de uma educação sintética, uma educação inovadora, necessária principalmente para esse século. Também iremos utilizar como referencial teórico Ana May Barbosa, que é a maior arte educadora do Brasil. Ela trabalha muito com o ensino da a leitura de imagem. Eu tenho um livro dela muito bom, que é A Imagem no Ensino de Arte. Porque ela observou, lá na década de 90, que as professoras, elas aplicavam, né? Falavam assim, olha, essa obra, a gente vai estudar essa obra aqui hoje. Não contextualizavam, não falava nada, e os alunos apenas replicavam. Não tinha nenhuma compreensão, não tinha nenhum aprofundamento. Então, ela criou a abordagem triangular para auxiliar nessa questão da leitura de imagem. Então, a abordagem triangular, primeiro você faz a contextualização daquela obra, né? Você vai situar a obra nos contextos históricos, sociais, culturais e políticos. Depois, você vai apreciar aquela obra, que vai envolver a leitura da imagem, a observação, a análise e a interpretação. E, por fim, tem o fazer artístico, né, que está relacionado à experimentação e à criação. A ordem, ela não interfere. Você pode começar pelo fazer e vice-versa. No Brasil, a arte ainda é frequentemente percebida como uma atividade sem muita relevância, sem uma aplicação direta nos processos produtivos e, por isso, destinada muitas vezes apenas aos momentos de lazer ou ao tempo livre, onde quase nunca se faz presente nos horários produtivos. E é muito comum a gente ver frases no dia a dia. Tá fazendo arte, né? Para de drama. Tá pintando o set. Você fala, mulher, o aluno tá pintando o set. São frases que estão no nosso dia a dia que acabam diminuindo ali o poder de ensinar e transformador da arte também. Com relação à nossa metodologia é descritiva, exploratória e qualitativa. Os sujeitos da pesquisa são docentes da educação básica da cidade de Miracema, aqui no Rio de Janeiro. Miracema está localizada no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Muitas pessoas me perguntam, você é de Miracema? Você mora em Miracema? Não moro em Miracema, moro aqui na capital do Rio de Janeiro. Porém, a Sandra, uma querida, uma amiga, desenvolve trabalho na cidade de Miracema. Ela faz trabalhos com a minha orientadora também. E eu recebi o convite para poder desenvolver essa pesquisa lá na cidade. O trabalho ele já foi aprovado pelo Comitê de Ética. Com relação às etapas metodológicas, para contemplar o primeiro objetivo específico, que é analisar o Plano Municipal de Educação, nós entramos no site do Ministério Público e baixamos gratuitamente o material.
Com relação ao segundo objetivo, nós elaboramos 11 questões semi-estruturadas que buscaram identificar a concepção dos docentes com relação à ciência e arte, e também realizamos um questionário sociodemográfico. Com relação ao terceiro objetivo, nós iremos implementar um curso livre no campus virtual da Fiocruz para que os docentes participantes da pesquisa possam receber um certificado. E, por fim, nós iremos analisar os materiais. Com relação aos nossos resultados preliminares, o primeiro objetivo, que era analisar o plano municipal, a gente baixou, conforme eu falei, e a gente fez uma comparação. A gente fez um recorte ali apenas com assuntos relacionados à interculturalidade. Então, baixei do Rio de Janeiro e de Miracema. Ambos têm validade de 10 anos. Então, o do Rio de Janeiro ele foi publicado no ano de 2018, então ele é válido até 2018, e o de Miracema em 2015, então ele termina exatamente hoje, 18/7 de 2025. O do Rio de Janeiro possui 9 páginas e o do Rio de Janeiro 117. Foi o primeiro baque, assim, né? Eu esperava, por ser capital, que o plano municipal do Rio de Janeiro fosse maior. Com relação aos aspectos interculturais, do Rio de Janeiro, ele fala sobre a integração entre a educação de jovens e adultos e a educação profissional, para que esses estudantes já saiam com uma formação. Fala sobre a adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local. Fala sobre a promoção da alfabetização de crianças que pertencem às comunidades do campo, indígenas, quilombolas e populações itinerantes. Isso também vai promover, deve, né, ser desenvolvido ao longo do PME, materiais didáticos específicos voltados para atender a necessidade desse grupo. E também fala sobre a inclusão de conteúdos que abordam a história e as culturas afro-brasileira e indígenas. Já o de Miracema, ele pretende, né, desenvolver a promoção de uma educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, a inserção do ensino da história e cultura afro-brasileira nos currículos de todos os estabelecimentos de ensino da rede pública, e também que o ensino religioso seja ofertado em todas as escolas. Isso sempre respeitando as diferentes denominações religiosas. Como conclusão, apesar do número de páginas ser muito maior de Miracema com relação ao do Rio de Janeiro, a gente conseguiu observar que ambos apresentam estruturas semelhantes. Ambos reconhecem a importância de valorizar as diferentes identidades culturais. Esse trabalho ele foi apresentado no 10º Conedu, intitulado Educação Comparada, um olhar intercultural sobre o ensino na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de Miracema. Com relação ao segundo objetivo específico, que é analisar a concepção prévia do docente, eu fui presencialmente até a cidade de Miracema, passando o questionário em algumas escolas. Alguns alunos também me auxiliou nesse processo. Com relação ao perfil dos participantes, nós tivemos 30 docentes, sendo 25 do gênero feminino e 5 do gênero masculino. Com relação à faixa etária, a maior parte dos participantes já tem mais de 40 anos e também grande parte desses docentes já tem mais de 10 anos de magistério, que reflete uma certa experiência dos participantes. Com relação à área de formação, quando eu passei o questionário, a gente passou em escola pública, a gente passou em escola particular, e de todos os níveis, né? De educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E com relação à formação, 9 foram pedagogos, 6 professores de português e 4 ciências biológicas. 80% desses participantes, ou seja, 24, relataram já ter possuído uma pós-graduação. E com relação à religião, 5 afirmaram não possuir nenhuma religião, 20 são católicos, 3 evangélicos e 2 protestantes. Nós pretendemos, nós iremos fazer a análise de conteúdo da Bardam, só que nesse primeiro momento a gente ainda não fez essas análises.
como eu falei, eu passei o questionário presencialmente, então eu já transcrevi, tá tudo bonitinho numa planilha do Excel. E nesse primeiro momento, a gente fez uma nuvem de palavras realizadas no Word Art com relação à primeira pergunta, que era o que é ciência e arte. Na verdade, colocou uma nuvem de frases. A palavra que mais apareceu foi integração, né, na frase integração entre duas disciplinas, mas os professores também relataram que a ciência e a arte ela é capaz de proporcionar vivências significativas, ela torna o ensino mais dinâmico e acessível, é uma atividade que atrai os alunos. Porém, um docente relatou nunca ter ouvido falar sobre ciência e arte, outro falou não saber quase nada, né, refletindo a importância da gente levar e debater a temática com esses profissionais também. Com relação a implementar um curso de criatividade baseado em ciência e arte, o curso ele é um curso de Sérgio Magalhães, tá? No questionário que a gente passou, a gente perguntou a disponibilidade, o horário, e se os professores preferiam que o curso seria presencial ou à distância. Então, de acordo com esse questionário, o curso livre, né, sobre criatividade, ele vai acontecer no dia 11 e 18 de março, à distância. E eu também publiquei um e-book no 10º Conedu, intitulado Tecendo Conhecimento, oficinas pedagógicas sobre ciência, arte e mineração. O curso livre. A inscrição do curso livre, ela vai acontecer do dia 2 ao dia 28 de fevereiro de 2026. Então, nós iremos retornar o contato com os professores que responderam os questionários, mas o curso também será divulgado na cidade. Então, talvez o professor que não respondeu o questionário, ele vai poder participar do curso também. Qual é o objetivo do curso? Deus, eu não consigo enxergar. Os objetivos são compreender e explorar as 13 categorias cognitivas propostas por Wittgenstein e Wittgenstein, evidenciar a integração entre ciência e arte, compreendendo como essa união potencializa o processo de ensino e aprendizagem de forma mais significativa, dinâmica e inovadora, refletir sobre as experiências e práticas dos docentes, identificando de que forma a criatividade, a ciência e a arte já estão presentes nos seus contextos profissionais, e, por fim, vivenciar práticas criativas e imaginativas, estimulando diferentes formas de pensar, experimentar e expressar. Com relação à produção acadêmica, além desses dois trabalhos que foram apresentados no Conedu, eu também publiquei o capítulo de Vou ter que parar a gravação para mandar o link para vocês. Da aprendizagem, uma reflexão sobre o tema. Foi publicado